e acordei meia-noite e pouco. Na verdade eu não dormi, aí fui ler a Bíblia e foi até 3h40. Estou até rouco, porque quando você fica sem dormir, né, mas parece que até a garganta ataca. Mas nós vamos lá, João, e aí eu fui ler a Bíblia, e lendo a Bíblia, o Senhor fez com que eu parasse aqui no Evangelho de João, capítulo 13. Eu acho que ele precisava falar algo comigo ali, e falou muito comigo. E eu queria conversar a respeito desse texto com a igreja, nesse culto de ensino que nós estamos voltando hoje. Uma lição tão bonita, um texto tão bonito do Senhor Jesus, lava os pés, né, dos seus discípulos. E o que o Senhor queria com isso? Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Todos encontraram? Evangelho de João, no capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabeis agora, compreendê-los-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tenho parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e o mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticares. Até aqui a palavra do Senhor, até o versículo 17. Vamos fazer uma oração? E você marca a sua Bíblia. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra. Meu Deus, a tua noiva está aqui, Senhor. Os nossos irmãos, meu Deus, que vieram aqui para te adorar e ouvir a tua palavra. Senhor, então, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Irmão, nesse capítulo 13 a 17, na verdade, 13 ao 17 aqui do Evangelho de João, nós temos as últimas palavras de Jesus, é o último ensino de Jesus. Jesus estava encerrando, terminando o seu ministério aqui, e aí ele já ia para a sua morte e a sua ressurreição. Mas aquilo que começa aqui no capítulo 13, inicia no capítulo 13 e vai terminar no versículo 17, são justamente o último discurso de Jesus e acaba lá no capítulo 17. Se você se lembrar, o capítulo 17 vai ser a oração intercessória de Jesus, onde ele ora por ele mesmo, pedindo a Deus para glorificá-lo. Ele ora por mim, por você que vimos a crer, ora pela unidade da sua igreja. Então, mas começa o seu discurso no capítulo 13 sendo as suas últimas palavras. Nós temos vários personagens na Bíblia que usaram os seus últimos momentos, sabendo que estava chegando o seu fim, sabendo chegando a sua morte, e eles vão fazer um discurso, deixar a última mensagem. Se você se lembrar, Moisés, está lá em Deuteronômio, no capítulo 31 a 33, é o discurso de despedida de Moisés. Josué também vai fazer isso, do versículo 23 a 24 de Josué, são as últimas palavras de Josué. Paulo faz isso também em Atos capítulo 20, e Jesus faz isso aqui em João, do capítulo 13 até o 17. Mas a única vez que alguém, nesse discurso que trouxe como
últimas palavras, deixou uma ação prática para alguém, foi Jesus. Moisés não deixou, Josué não deixou, uma lição prática. É claro que Josué vai terminar e falar assim: olha, eu, da minha casa, serviremos ao Senhor, vocês têm que decidir quem vocês vão servir. Mas uma ação prática, uma lição, algo para ser ensinado àquelas pessoas que estavam ouvindo. A última palavra, as últimas palavras, foi somente Jesus. Jesus deixou essa lição prática. Mas o que está aqui dentro desse texto? Aqui dentro desse texto, Jesus deixou 3 lições fundamentais, vamos dizer assim, principais. Primeiro, ele vai falar de humildade, mas ele vai falar também de santidade, e ele vai falar de alegria, de felicidade, e ele vai trabalhar isso com os discípulos, embora os discípulos não entenderam muito bem, presbítero Zé Marcos, porque eles vão falar: olha, vocês estão entendendo agora, mas depois vocês vão entender. Talvez vocês agora estão perdidos, não estão compreendendo muito bem o que significa o que eu estou ensinando vocês, mas depois vocês vão compreender. Jesus vai trabalhar isso para eles. Mas, para nós entendermos exatamente o que está acontecendo aqui, se você se lembrar, no domingo, Jesus havia entrado em Jerusalém, onde aquelas pessoas começaram a arrancar folhas de palmeiras, e no caminho do Senhor, na jumentinha, eles falavam: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Deus, Hosana a Deus nas alturas, bendito seja Deus que enviou o Senhor Jesus. No domingo ele entra e tem vamos dizer assim, essa alegria da cidade por receber Jesus, o Salvador. Mas na segunda-feira ele vai lá e dá uma purificada do templo. Ele faz um chicote, expulsa os cambistas, expulsa aquelas pessoas que estavam vendendo, e aquele pessoal já fica, os religiosos já ficam ouriçados, porque esse domingo tem essa festa, eles já ficaram assustados. Na segunda, Jesus vai e purifica o templo. Na terça, já existe o primeiro conflito. Os religiosos armam, faz uma armadilha para Jesus para pegar. Eles falam assim: Senhor, o Senhor é mestre, será que é lícito pagar tributo a César? Nós sabemos que era uma armadilha, eles queriam dar uma oportunidade de Jesus ferir a lei romana, e eles colocaram Jesus na cadeia. Então foi: domingo entra em Jerusalém, segunda-feira ele purifica o templo, terça tem um conflito tremendo com os religiosos, na quarta-feira os estudiosos entendem que Jesus e os discípulos descansaram, e esse fato aqui aconteceu na quinta, na véspera da Páscoa. Já era quinta-feira. Onde que está isso? Se você ler em Mateus, no capítulo 21 a 25, você vai ver essa sequência, para chegar no dia da Páscoa. Você vai ver tudo isso que eu estou falando lá. Mas, aí nós temos aqui dentro desse texto que Jesus falou, algumas divisões. Se você olhar do versículo 1 ao 3, a ênfase é do que Jesus sabia. Do versículo 4 e 5, a ênfase é no que Jesus fez. A primeira divisão do texto aqui, para a gente olhar isso aqui, o que Jesus quer nos ensinar aqui nessa noite, o que ele falou tanto comigo quando eu falei com os irmãos, quando eu buscava ele na madrugada. E diz o seguinte aí, no versículo 1 e 3, o que Jesus sabia? A primeira coisa que nós vemos aí, o texto começa falando que era antes da Páscoa, mas sabendo Jesus que era chegada a sua hora. É interessante, irmãos. Jesus sabia exatamente quando tudo ia acontecer. Por quê? Porque ele é Deus, irmãos. Nada está oculto ou omisso à ciência de Jesus Cristo. Ele é Deus. Então ele tinha conhecimento. O texto vai continuar falando que Jesus conhecia até o que estava no coração dos discípulos. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas aqui nós temos essa ênfase do que Jesus sabia, e ele sabia que era chegada a sua hora. Se você olhar aí, voltando na sua Bíblia, no capítulo 7, não precisa ler, mas eu vou ler para você, em João mesmo, no capítulo 2, no versículo 4, vai estar escrito assim: ainda não é chegada a minha hora. Mais adiante, em João 7,30, ele vai falar de novo, porque ainda não é chegada a minha hora. No capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 20, também ainda não é chegada a minha hora. No 12, 23, aí ele já muda. Ele vai dizer: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aqui no versículo 13, no capítulo 13, versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. E quando nós chegamos lá na última oração intercessória de Jesus, João 17, ele vai dizer: Pai, é chegada a hora, glorifica-me com glória
que eu tinha antes da fundação do mundo. Então, a primeira coisa que tem aqui, Jesus está consciente de qual era a hora determinada por Deus para a sua glorificação. Ele tinha conhecimento disso tudo. E o que ele fez? O que ele fez sabendo que estava chegando a hora dele, Rose? Ele quis mostrar para os discípulos uma missão de quem eles deveriam ser, quem era Jesus e quem eles deveriam seguir. Ele falou: vocês me chamam de mestres, vocês me chamam de Senhor, e vocês estão certos, eu sou mesmo. Eu vou fazer algo, vocês lembrem disso que eu vou fazer, porque eu estou ensinando vocês. Então ele sabia muito bem que era o último momento dele, ele não tinha dúvida disso. Ele começa aqui o seu último discurso, antes da sua morte e depois sua ressurreição, e ele então fala para aqueles discípulos quem ele era e o que ele queria que eles fizessem. Jesus então, sabendo que dentro do coração daqueles discípulos existia um espírito de competição, e espírito aqui não é um espírito que nós falamos, olha, tem um espírito de contenda, tem um espírito de pombagira, tem um espírito, não, um espírito no sentido, um sentimento que está habitado no coração do homem, que isso não é fruto de Satanás, é da própria cobiça que habita no coração humano, está lá dentro, é um fator interno do ser humano, com essa semente corruptível do pecado. Jesus sabia que existia esse espírito de competição, porque lá em Lucas vai revelar também que logo após a Páscoa, sabe o que eles começaram a discussão? Começou a discussão entre os discípulos de quem era o maior entre eles. E Jesus vai falar: o reino aqui dos homens fala que o maior é o que é servido, mas vocês não são assim, porque vocês vão ser maior quando vocês servirem. Então aqui o evangelista João está revelando que Jesus sabia a hora que ele estava chegando à sua morte, ele teria que enfrentar a cruz, teria que ser glorificado, teria que ressuscitar, mas ele sabia também o que estava no coração dos seus discípulos, que a discussão ia vir depois, e ele vai trabalhar justamente essa lição de humildade. E ainda Jesus sabia que aquilo não ia fazer efeito, Caio, na hora que ele estava lá. Por isso que Jesus falou: olha, o que eu falei para vocês, o que eu estou fazendo aqui, vocês não vão compreender agora, mas vocês vão compreender logo depois. Essa passagem, depois, se você quiser olhar na sua Bíblia, nós não vamos ter tempo hoje, em outra hora você pode olhar em Lucas, no capítulo 22, no versículo 24 ao 30, está a sequência: Santa Ceia, e depois os discípulos começam a discussão quem era o maior entre eles. Tinha acabado de cear, irmãos. Olha, Jesus sabendo que estava chegando a hora dele, Jesus sabendo que está no coração dos seus discípulos. Mas o texto continua. Depois que Jesus trabalha com eles essa ação de uma reflexão com o ato de lavar os pés, porque você imagina, Rose, aqueles discípulos andando com Jesus, vendo quem era Jesus, participando dos milagres de Jesus, participando do poder, irmãos, vindo do céu sobre a vida de Jesus, vendo que ele era Deus, vendo que ele era o Messias prometido. De repente, Jesus cinge da sua roupa, pega uma toalha, pega uma bacia e se ajoelha para lavar os pés dos discípulos. Deus, aleluia. Imagine bem, imagine essa lição de humildade que levou a esses homens a uma reflexão. Embora eles ficaram impactados naquele momento, eles vão entender isso depois, quando existe realmente a conversão, porque a nossa querida irmã Mícia falou aqui. Eles estavam na caminhada com Jesus, eles estavam junto com Jesus, até pensando que eram servos de Jesus. Mas Pedro é o nosso exemplo principal. Pedro vai ter que se converter. Jesus vai falar um pouquinho para frente: quando se converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Porque ele não sabia, ele achava que ele era convertido, achava que ele amava Jesus, achava que ele podia fazer tudo para Jesus, inclusive morrer por Jesus. Jesus conhecia, porque Jesus sempre soube e sempre vai saber todas as coisas, os momentos, os meus pensamentos, os seus medos, as suas dores, as suas decepções, tudo isso ele conhece. E Pedro é o maior exemplo de uma pessoa que age precipitadamente. No correr aqui nós vamos ver isso. A partir do verso 6, nós temos aqui justamente Jesus se aproximando de Pedro, e aí a lição já sai de ser de humildade, mas começa uma conversa aqui de santidade.
Embora nós acreditemos que continue aqui dentro a missão de humildade, mas Pedro vai falar para Jesus, assim, não, o que é isso que o Senhor vai fazer? Olha o versículo 6, aproximando-se Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés? É Pedro sendo Pedro sendo precipitado. Em qualquer circunstância, ele falava que a primeira coisa que vinha na sua boca, a primeira coisa que saía da sua boca, aqui está no coração, uma precipitação, uma não aceitação por nada, porque tem que ser do meu jeito, não do jeito de já estar até sendo Jesus. Se Jesus estava fazendo, e porque Jesus tem toda a sabedoria, todo o poder, toda a autoridade, o que era o mínimo? Eram os outros discípulos, ficaram quietos, ele começou a lavar, mas quando chegou em Pedro, opa, o Senhor lava meus pés? Ele é precipitado, ele não se permitiu ao menos esperar um pouquinho e entender o que Jesus queria fazer. E Jesus então responde a ele, o que eu faço não sabeis agora, compreenderá depois. Jesus ainda falou para ele, deu uma chance para ele voltar para trás e dizer, não, tá, o mestre, o Senhor, meu Deus, o Messias prometido está falando, eu não vou entender, então se eu não vou entender, eu não vou entender depois, então o que eu tinha que fazer? Parar, sentar e deixar Jesus agir, deixar Jesus cumprir o propósito dele, embora ele tivesse entendido, mas Pedro é Pedro, não foi só essa vez que ele fez isso. Em outra oportunidade, Jesus vai falar que tinha que enfrentar a cruz, enfrentar a morte, e Pedro vai ser de jeito nenhum, o Senhor vai não repreendeu Jesus, e Jesus vai falar, foi chamar ele de afrenta de mim, Satanás, Pedro sendo Pedro. Em outra oportunidade, quando Jesus falou que os discípulos iam trair, um dos discípulos ia trair, sabe o que Pedro falou? Sabe o que Pedro falou para eles? Quando falou assim, Jesus falou assim para eles, vocês não querem ir embora também não? Está todo mundo complicado, está todo mundo correndo, vocês não querem ir também não? Sabe o que Pedro fez? Tomou todos os discípulos, não, Senhor, para onde nós aqui, todos nós iremos, se só tu tem as palavras de vida eterna, nós queremos ir com o Senhor. Aleluia! Só que tinha um detalhe, Pedro mais uma vez ser precipitado embora para o bem, porque no meio deles tinha o quê? Judas, e Judas não tinha o mesmo espírito dos outros discípulos, mas ele tinha Satanás, e Pedro precipitadamente também, embora seja uma declaração verdadeira, para onde nós vamos? Se somente Jesus tem as palavras eternas, mas não eram todos os 12, não eram todos, porque dentro dos 12, um tinha que era o próprio Satanás, como Jesus se referiu a ele. Então Pedro sempre foi precipitado, e Pedro certamente ficou apreensivo, ficou assustado com o gesto de Jesus. E aí, quando Jesus começa a trabalhar com ele, a importância do ato que ele estava fazendo, embora Pedro não ia compreender naquele momento o que Jesus estava falando aqui. Olha o que Jesus vai virar para Pedro e vai falar assim, disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Olha o que é a palavra que ele vai usar, nunca, jamais, isso aí não, Jesus. E tem hora que Jesus pede umas coisas difíceis, tem hora que Jesus pede uma coisa que nós não compreendemos, a nossa tendência é falar não, de jeito nenhum, isso não, Senhor. Mas Jesus sabe o fim desde o princípio, que Ele é Deus. E Jesus, olha lá no versículo 8, olha o que ele fala assim, olha, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha Pedro sendo precipitado de novo. Onde que Jesus estava lavando? Lavando os pés. Ele não deixou, precipitou, não queria. Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E olha o que ele faz agora, precipitar de novo. Olha só, a pessoa que não pensa, não está fora da realidade, não espera, aí ele vai dar a resposta de novo do coração dele. Você não, então faz o seguinte, Senhor, não somente os pés, mas também a mão e a cabeça. Ele já tinha tomado, vamos dizer, um ralo de Jesus, aí Jesus fala com ele, e ele vai falar de novo para Jesus, querendo ensinar Jesus, John. Ou o homem, você conhece muitos Pedro por aí, que Jesus está querendo levar ele para um caminho, está querendo mostrar um caminho, está querendo ensinar ele, e ele está no coração dele, está fazendo as coisas do jeito dele, está resistindo a Deus, os aguilhões estão entrando, e ele está, é Pedro, essa pessoa é Pedro, esse irmão é Pedro, e ele dá essa resposta de Jesus de novo, ó, deixa eu te falar uma coisa, é só o pé, meu querido, porque quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo, ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que Jesus falou isso? Porque dentre os 12
Tinha um que não estava lavado. Aleluia. Tinha um que não estava lavado por completo. E que não adiantaria Jesus lavar nem os pés dele, somente os pés. Porque ele estava contaminado. Nunca amou Jesus. Nunca teve um encontro com Jesus. Ele não passou por essa experiência. Então o que Jesus está trabalhando aqui? Jesus não está trabalhando aqui somente a impureza da poeira que eles se banhavam para preparar para a festa da Páscoa, já tinha tomado banho. Existe, realmente, Jesus está falando aqui literalmente, tá? Eles tinham tomado banho porque ia para uma festa de Páscoa, todos tomavam banho, mas no curso da viagem sujavam os pés, e os pés precisavam ser lavados. Jesus trabalhou essa imagem, mas o que Jesus está falando para Pedro, que Pedro, depois vocês vão compreender, é muito mais profundo que isso. O que Jesus estava trabalhando, essa ideia aqui, dos verbos, inclusive, que aqui no versículo 5, no 6, no 8, 12, quase, no 14, que ele fala de lavar, esse verbo lá no grego é nípito, e nípito é realmente lavar somente os pés, mas quando ele chega aqui no verso 10, que diz Jesus, olha, eu tenho que, quem já se banhou, quem já se lavou, esse verbo muda, o verbo é lu, e significa lavar por inteiro. O que Jesus estava trabalhando aqui? Jesus estava trabalhando uma ideia de uma verdade espiritual que todo crente em Jesus precisa levar muito a sério, que é andar em santidade. Se ele trabalhou a primeira lição de humildade, agora aqui ele está trabalhando a santidade. E o que ele está trabalhando o conceito aqui de fazer isso? Quando um pecador tem esse encontro com Jesus e crê no Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele é lavado e remido de todos os seus pecados. É um lavar no corpo inteiro, a uma vez só. É uma só fé. Você creu, o seu corpo foi lavado por inteiro. Os seus pecados foram todos remidos. Como se você tivesse tomado um banho e essa palavra te purificou, a sua fé te purificou. Todos esses conceitos nós temos na Bíblia Sagrada. Em 1 Coríntios, capítulo 9, capítulo 6, versículo 9 ao 11, fala isso. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, em Hebreus, no capítulo 17, 10, no versículo 17, diz: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados para sempre. Por quê? Porque você foi lavado por inteiro. Mas tem um detalhe, Joyce. Nessa caminhada cristã, Diácono Joyce, que nós vamos andando, como você falou, de vez em quando vem setas do inimigo que ele não para. Ele não tira férias, né? Tem uma piada, o pastor foi tirar férias. Você mas como que ele tira férias? Porque Satanás não tira férias. Foi mais ou menos assim. Ele não tira férias, ele não dá para brinquedo, ele dá para destruir. Mas nessa caminhada cristã, que você já foi lavado, você já tomou banho, Alex. Mas nessa caminhada cristã, você pode se contaminar com alguma coisa que vai ferir aquele que te salvou, aquele que te lavou. E quando é isso, você precisa não tomar um banho inteiro, mas você precisa lavar os seus pés. Você precisa lavar somente os pés. Jesus está trabalhando esse conceito para falar o que está a promessa lá em 1 João, no capítulo 1 João capítulo 1, versículo 9, fala que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos limpar de toda impureza. Aleluia. Sabe o que Ele está falando? Se nós confessarmos, Deus, nós já estamos lavados. Graças a Deus. Já estamos lavados. Mas se nós nos contaminarmos por qualquer coisa que seja nessa caminhada, nós precisamos lavar os nossos pés. Como é que nós lavamos? Só os pés agora. Senhor, eu pequei contra Ti. Eu creio no Teu sangue, eu errei, eu tropecei, eu fraquejei, Senhor, mas o Senhor pode lavar os meus pés agora e me santificar novamente, porque o Senhor precisa me lavar o corpo inteiro, porque eu já criei que o Senhor é que salva o pecador. Era isso que Jesus estava falando para eles. Então a primeira lição, humildade. Olha, eu sou rei, e sou mesmo, eu sou Senhor, e sou mesmo, e eu fiz isso para vocês. Não achem que vocês é melhor do que os outros. Não achem que vocês são como o príncipe do mundo, que o governo do mundo, que o melhor é ser servido. Vocês têm que ser como que serve, é ser o maior. O maior não é o que é servido. Isso é conceito do mundo, mas no meu conceito é o contrário. O maior é o que serve a igreja, é o que serve Jesus, é o que serve o irmão. É isso que Jesus está trabalhando. O segundo conceito,
olha, vocês já estão crendo que vocês foram lavados. Mas se vocês tropeçarem, se contaminarem, lavar os pés de vocês. Vocês vão entender isso depois que ele trabalhou isso. E assim, a última é que ele vai falar das bem-aventuranças, né? A felicidade de quem tem Jesus no seu coração, Jesus dos discípulos. Olha o versículo 17, capítulo 13. Como que ele vai terminar? O último versículo ali. Olha, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Jesus trabalha a humildade, trabalha a santidade, e agora ele fala, sabe o que é o resultado disso? Se você andar em humildade, se você buscar santidade, você vai ser bem-aventurado. Sabe o que ele está falando? Você vai ser mais do que feliz, você vai achar alegria. Sabe por quê? Porque a alegria está vinculada a você não ser servido, mas você com humildade servir e você buscar agradar a Deus em todos os seus caminhos. Era isso que Jesus estava falando com eles. Era isso que Jesus estava deixando para eles na última oportunidade, irmãos, que ele estava com os discípulos, que logo após, na sequência, lá em João 17, está tudo no mesmo contexto, ele vai chegar e vai ser preso e ele vai ser morto no dia seguinte, na sexta-feira. É algo para nós pensarmos. E eu parti para o encerramento. Diante desse texto, diante dessas verdades que o Senhor trouxe aqui para os discípulos e que hoje nós estamos estudando aqui nesse culto, nesse momento, a primeira pergunta que eu quero te fazer: se você estivesse, se você soubesse que você estaria voltando para casa, igual Jesus sabia, porque ele tem todo o conhecimento, irmãos, e estava tudo na sua plenitude, do seu controle. Ele sabia exatamente qual era a vontade do Pai, qual era o momento que ele ia enfrentar a cruz. Era o último momento. E ele fez questão de deixar esse ensino para os discípulos. Se você soubesse que amanhã seria seu último dia, você ia voltar para casa, o que você teria que fazer hoje? Qual a iniciativa que você teria hoje para fazer? Aleluia! Onde que você iria? Com quem que você falaria? Quais coisas teriam que ser realizadas se você tivesse o conhecimento? Porque sabe como que nós temos que pensar hoje? Que pode ser hoje. Aleluia! Sabe o que é o nosso problema? Jacob Jones e Igreja do Senhor, que nós vivemos acreditando que sempre teremos tempo para falar do Senhor Jesus, para anunciar as boas obras do Senhor Jesus, para anunciar a salvação para aqueles que estão perto de nós e nós não falamos, para consertar as coisas que precisam ser consertadas, para resolver o que precisa ser resolvido. Mas achamos que nós temos sempre mais tempo. Sabe o que nós temos que fazer hoje? Uma das coisas é viver pensando, pode ser hoje. Pode ser hoje. Eu poderia falar mais para minha esposa que eu a amo, eu poderia falar mais para minhas filhas, eu poderia falar mais para os meus irmãos que estão aqui, que eu os amo em Cristo Jesus, que vocês são importantes para mim. Poderia demonstrar mais os nossos sentimentos, porque Jesus aqui, o Senhor dos Senhores. É Deus, aleluia! Olha aí no seu verso 21, capítulo 13. Jesus, Caio, o Senhor dos Senhores, versículo 21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Jesus abriu o seu coração. Sabe quem estava angustiando ele, irmãos? Porque aquele 12º discípulo andou com ele todos os tempos. Jesus já sabia, mas não deixou de entrar angústia no seu coração, porque ele era Deus, mas estava aqui também como homem. Ele sente o que eu e você sentimos. Sabe o que ele fez, irmã Misa? Ele abriu o coração para os discípulos. Ele colocou para fora. E ele falou: estou angustiado, está doendo, porque um de vocês vai me trair.
Estava doendo, John. Era Deus. E Ele falou. E nós? Muitas vezes as coisas estão nos consumindo, mas não falamos, não pedimos ajuda, não compartilhamos para alguém que pode ouvir, pode nos ajudar e ser um instrumento de Deus na nossa vida. Outra coisa que aconteceu aqui, às vezes, uma lição que nós tiramos daqui. Deus depositou todas as coisas nas mãos de Jesus, o Filho, porque a Bíblia diz que não existe um nome além do nome de Jesus. Ele é o nome que está acima de todo o nome no céu e na terra. Glória a Deus. Deus depositou nas suas mãos todo o poder, toda a autoridade. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma bacia e uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos, falando do serviço, para falar que a nossa identidade, diácono Jones, você sabe o que essa palavra significa? É serviço. A identidade de todo cristão, ela é diaconal, Joyce. É de servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Jesus, que tem todo o poder, toda a autoridade, pegou uma toalha e uma bacia e foi servir os seus irmãos. A palavra de Deus diz que ele era rico e se fez pobre. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Existe, Jones, um ditado que o cacho de arroz, os seus irmãos deveriam ouvir isso, que o cacho de arroz, quanto mais carregado ele é, mais ele se dobra. Sabe o que isso eu aprendo? Que quanto mais o servo e a serva do Senhor é cheio da presença de Deus, mais ele se dobra, mais humilde ele fica para servir a Deus. Glória a servir os Deus. irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Jesus ensinou isso na última oportunidade que ele tinha. Deus. Aleluia. E ele está ensinando para nós Maravilha, hoje. Senhor. A nossa alegria precisa ser encontrada não em nada dessa terra, não em nada desse material, não em nada circunstancial. A nossa alegria precisa ser encontrada em seguir os exemplos de Jesus. Você tem alegria em servir os seus irmãos? Aleluia. Você tem alegria de poder servir a igreja do Senhor, servir as necessidades? Nós precisamos encontrar essa alegria. Sabe por quê, Alex? Se nós queremos que os outros nos servem, ou mudamos, se nós queremos ser só servidos, nós nunca seremos alegres verdadeiramente. Por quê? Porque nós estamos desviando daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a cena. Não é que nós sejamos servidos. A vontade de Deus é que nós sejamos servos para servir. Glória. E nessa nós acabamos sendo servidos, porque um vai servindo ao outro, na hora que vê alguém está te servindo, porque tem gente que não tem humildade nem para ser servido. É isso também. Não tem humildade. Deus. Aleluia. Nós precisamos entender que Deus deixou isso para Glória. nós. A nossa alegria nunca vai ser encontrada em ser servido, mas sim em servir as pessoas. Por isso que a classe que mais sofre com depressão é quem? É estatística, né? O Johnson do IBGE vai lá e pega. Não são os pobres sem recurso financeiro. A classe que mais sofre de depressão, pode pegar a estatística do IBGE, pegar dos Estados Unidos, lá tem um órgão oficial que faz mundial, está nas classes superiores. Eles são o quê? Servidos e muito servidos, mas não têm a alegria verdadeira de servir a Deus e servir ao próximo. A última ilustração que eu quero deixar para nós nessa noite, uma aplicação, nós já vamos encerrar. O que Pedro nos ensina aqui? O que nós aprendemos com Pedro? Porque nós aprendemos com Jesus as lições que Jesus trouxe e as lições que Jesus traz para Pedro, e muitas vezes nós estamos na situação de Pedro, sem ao menos orar, sem ao menos buscar a vontade do Senhor. Sabe o que nós fazemos? Rapidinho, questionamos. Nós somos como Pedro, porque Pedro que representa nós, dentro de coração duro, muitas vezes, muitas vezes achando que as coisas estão erradas e que a vontade que Deus tem não é aquela que é para nós, não é boa para nós, nossas expectativas estão frustradas. E nós fazemos como Pedro, nós falamos rapidinho como é que nós queremos,
paramos para ouvir, Zé Márcio. Nós não entendemos e agimos como Pedro. Nós precisamos de humildade e nós precisamos de graça para nós servirmos uns aos outros, mas também precisamos de humildade, precisamos de graça para entender que as coisas muitas vezes não saem do jeito que nós queríamos, do jeito que nós, as expectativas que nós tínhamos. E aí, para onde que nós vamos? Vamos fazer igual o Pedro? Não, Senhor, é assim. Não, Senhor, é assim. Toda hora nós vamos tomar uma chamada de puxão de orelha, ou nós vamos buscar na palavra do Senhor. Senhor, eu não estou entendendo, está complicado, está difícil, mas Senhor, me ajuda. Eu vou ouvir a sua voz, Senhor. Eu não vou ser precipitado como Pedro. Eu vou ser como Pedro foi transformado depois. Sabe por quê? Porque depois que Pedro é transformado, lá em 1 Pedro ele vai escrever que nós devemos cingir-nos de humildade. A palavra que ele usa, certamente, quando ele escreveu lá em 1 Pedro, mas transformado, ele lembrou que Jesus cingiu de uma toalha. Ele vai usar a palavra de Jesus, o texto de Jesus. Aleluia. Nós devemos cingir-nos de humildade. Mas nós queremos ser um Pedro transformado, Jonas, porque tem coisas que são difíceis para nós, tem coisas que nós não compreendemos, tem coisas que nós não entendemos, mas nem por isso vai dar errado, nem por isso vai perder tudo, porque Jesus está vendo o fim desde agora, o que nós não conseguimos. Então que você possa esperar e confiar no Senhor. Ele falou para Pedro e fala para nós aqui hoje, talvez o que está acontecendo aqui agora, Pedro, vocês não vão compreender agora, mas depois vocês vão entender. Talvez você está passando por situação que você não está compreendendo agora, mas Jesus está falando, calma, mais um pouquinho você vai entender, eu vou te aperfeiçoar, eu vou te tornar maior na graça e no conhecimento, eu vou acrescentar a sua fé, eu vou trabalhar a sua vida, é pouquinho, não desista, não pare, não questione, mas me sirva e sirva o seu próximo, com humildade. Aleluia. E encontre alegria. Graças a Deus. Finalizando, precisamos manter essas lições na ordem correta para dar certo na nossa vida. Primeiro, humildade. Segundo, santidade. E depois, felicidade. Porque se nós fazermos isso, essa é a forma da verdadeira alegria. Aleluia. Glória a Deus. Humildade, santidade e alegria, felicidade. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Louvado seja.